Olá, essa aula é sobre criptografia de chave pública e RSA. Nessa aula nós vamos ter uma visão geral dos princípios básicos de criptossistema de chave pública, explicando os dois usos distintos desses criptossistemas, criptossistema de chave pública, listando e explicando os requisitos para que seja criado um criptossistema de chave pública. Vamos ter uma visão geral também do algoritmo RSA, falar um pouco sobre ataque de temporização e resumir os aspectos relevantes relacionados à complexidade dos algoritmos de chave pública. Aí primeiro quero falar para você que o que a gente está tratando agora com relação à chave pública é bem diferente do que a gente via com chave simétrica. Aqui a gente está vendo chaves assimétricas. O que seria isso? A gente tem agora não só uma chave secreta, agora a gente tem uma chave privada, que seria aquela nossa secreta, só que também uma pública. Essas duas chaves, elas vão ser importantes para a aplicação no algoritmo, vão ter papéis distintos. O que acontece na chave simétrica, que a gente via com cifras de bloco? A gente tinha a mesma chave sendo criada uma única vez e distribuída para todos os participantes da rede que desejavam tornar a comunicação sigilosa, comunicação segura, criptografar os blocos ou o fluxo dos dados, utilizando algoritmos então de cifras de bloco ou cifras de fluxo com uma única chave, que era essa chave simétrica. Agora a gente tem chaves assimétricas. A gente tem então uma chave que é privada e que só o dono dela conhece, e tem uma chave que é pública e qualquer um pode saber. Isso implica em várias coisas. Quando a gente tem uma chave única, no caso da simétrica, que tem que ser distribuída a todos os participantes da rede, a gente tem um desafio que é criar uma chave para todos ou criar uma chave para cada par de participantes, para então assegurar que a comunicação é segura entre aqueles participantes. Aqui no caso a gente tem uma chave privada que o único dono é aquele que gerou localmente e uma chave pública que qualquer um pode saber. O que isso implica? A distribuição de chaves ela é diferente nesse caso. A gente tem o dono gerando a sua chave privada e também gerando a sua chave pública. Nessa chave pública pode ser enviado para qualquer pessoa sem problema. Agora, a chave privada não, ninguém pode conhecer. Tá? Então, a gente vai ter chaves distintas para criptografar e decriptografar, e aí depende do algoritmo que vai ser aplicado. Dependendo, a gente pode usar qualquer uma das chaves, seja privada ou seja pública, para criptografar e, consequentemente, a outra para decriptografar. Exemplo, eu uso a minha privada para criptografar e uso a minha pública para decriptografar, ou vice-versa, ou o contrário. Agora, diferente das chaves simétricas, aqui a gente não está apoiado em permutações e substituições, mas sim em funções matemáticas, para gerar o complemento dessas chaves, a privada e a pública poderem trabalhar em conjunto. Então, os algoritmos aqui vocês vão perceber que são diferentes. Na verdade, a gente vai ver só o RSA, mas vocês vão perceber que são diferentes das cifras que a gente via em cifras simétricas. Agora, uma coisa que não pode confundir é imaginar que chave pública seria mais forte do que uma criptografia de chave simétrica. Tá? Então, não considere superior a cifra simétrica às chaves públicas, nem o contrário. Por que chave pública, essa criptografia de chave pública, com essas duas chaves, não é superior ao às cifras simétricas? Ele vai inserir mais overhead em chave pública e também tem a dificuldade de distribuir e manter as chaves. A gente vai distribuir e manter chaves públicas, mas vamos precisar de uma infraestrutura que faça isso, que crie, que revogue, que gere, que distribua, que seja um ponto de confiança. É o que a gente vai ver em infraestruturas de chaves públicas. Então a gente precisa também de uma infraestrutura, também temos o problema da distribuição.
Se a gente não tiver essa infraestrutura pronta, a gente vai ter que distribuir também de alguma forma e provar que aquela chave pública é realmente daquele usuário que diz ser, né? Então, a gente também tem um problema de distribuição e manutenção de chaves. A segurança em geral de algoritmos de criptografia, seja simétrica ou assimétrica, está mais relacionada ao tamanho da chave. Então, que isso tem que ficar claro para vocês. Os algoritmos, então, assimétricos, lembrando aqui, reforçando, né? Eles contam com uma chave para encriptação e uma chave diferente, porém relacionada para a decriptação, que é o caso da chave pública e da chave privada. Dependendo do algoritmo, você pode, como eu já comentei, usar uma para encriptar e a outra para decriptar, ou vice-versa. E eles têm a seguinte característica, né? Computacionalmente tem que ser inviável determinar a chave de decriptação conhecendo só o algoritmo. E também não deve ser possível encontrar a chave de encriptação, apesar do algoritmo ser público. Então a gente tem uma premissa que é o algoritmo público e ele não permite que você, tendo conhecimento da chave pública e do algoritmo, recupere a chave privada. Qualquer uma das duas chaves relacionadas vai poder então ser utilizada para encriptação com a outra para decriptação, dependendo do algoritmo. Nas chaves assimétricas, então, mais uma vez, são as duas chaves existentes, uma pública e uma chamada de privada. Elas vão ser usadas em operações complementares e vão encriptar e decriptar, ou então simplesmente gerar uma verificação de assinatura, que a gente vai ver esse cenário também. Como que você não provê o sigilo da informação, mas você provê a assinatura, ou ambos. Provê tanto a assinatura, dizendo que você foi realmente aquela pessoa que gerou aquele documento, que assinou digitalmente aquele documento, ou você proteger os dados, ou ambos, né? Assinar um documento, depois protegê-lo e enviá-lo. A gente tem o certificado da chave pública, que vai ser o documento emitido e assinado digitalmente, utilizando a chave privada, e aí quem vai fazer isso, vai permitir isso, é uma autoridade de certificação, uma autoridade certificadora, então é ela que vai ser responsável por armazenar, né, chaves públicas, responsável por saber que o usuário é então pertencente, tem uma chave privada, e que aquele documento foi realmente assinado com a chave privada que diz ter sido assinado, né? Então ela vincula o nome do assinante a uma chave pública. Então é ela que vai confirmar que um documento, por exemplo, foi assinado pela pessoa que diz que assinou. O algoritmo criptográfico de chave pública, ou algoritmo criptográfico assimétrico, né? Ele vai usar as duas chaves relacionadas, a pública e a privada, e vai ter a propriedade de ser computacionalmente inviável derivar a chave privada a partir da pública, ou a partir de uma mensagem também transmitida e criptografada. E a infraestrutura de chaves públicas tem um papel importante, que ela é uma solução, um serviço, né, que vai prover conjunto de políticas, processos, plataformas de servidor, software, estações de trabalho, todas voltadas para a finalidade de administrar os certificados, administrar pares de chave pública e privada, e vai ser capaz de emitir, manter e revogar certificados de chaves públicas. Isso quer dizer, eu tenho então, em algum momento, que acessar a chave pública de alguém, eu vou nessa infraestrutura de chave pública, e aí eu recupero aquela chave pública. Quem me garante isso? Quem me garante que é verdade é a própria infraestrutura, né? Essa infraestrutura de políticas, processos, plataforma de servidor, enfim. Aqui a gente vê um exemplo de encriptação utilizando chave pública, e aí a gente tem aqui os passos existentes para Bob, do lado esquerdo, falando com Alice, né? Aqui a gente tem, então, o Bob gerou um texto claro de entrada. Esse texto, chamado de X, ele vai passar por um algoritmo de encriptação, por exemplo, o RSA. O que ele vai fazer aqui nesse caso é pegar a chave pública de Alice, chamada de PU de A,
onde ele recupera, nesse caso aqui, ele tem um anel de chave pública, e aí ele já tem essas chaves públicas de todas as pessoas, Joy, Mike, Alice e Ted. Então, ele recupera a chave de Alice, pode ter sido fornecido, por exemplo, uma infraestrutura de chave pública, né? Ou um arquivo que ele tem mesmo. E aí ele recupera a chave pública, o PU de A aqui, que é de Alice, utiliza ela como entrada para cifrar o texto X. O que ele fez aqui foi criptografar o texto, cifrar o texto. Então, ele fez o E, né, encriptação, de X utilizando a chave pública de A. Utilizou, então, saída da Y, né, teve a saída como Y, e isso é o texto criptografado. Quem vai conseguir decifrar esse texto que foi criptografado, cifrado com a chave pública de Alice, é somente Alice. Por quê? Porque a Alice tem a chave privada. Somente com a chave privada de Alice, um texto cifrado com a chave pública pode ser decifrado. Então, como só Alice, que é dona da chave e geradora das chaves pública e privada, né, mas só ela mantém a chave privada, só ela é capaz de decriptografar. Então, uma vez que chega, utiliza o algoritmo de decriptação, a própria Alice, né, com a chave que só ela tem, a chave privada, e aplica então sobre o texto cifrado e tem a saída do texto claro. Esse é o fluxo padrão de uma comunicação cifrada, onde você pode ter N fontes aqui, desse lado esquerdo, onde essas fontes de texto cifrado vão ter acesso à chave pública de Alice. E como só a Alice tem a chave privada, só ela pode decriptografar. Nesse outro caso, a gente vê Bob utilizando a sua chave privada para encriptar os dados e enviar a Alice. E aí o que acontece é que o texto, claro, que entra, o Bob utiliza o RSA com a sua chave privada e envia então o texto cifrado para a Alice. Como que ela vai decriptografar? Nesse caso aqui, ela vai decriptografar usando a chave pública de Bob e vai recuperar o texto claro. Agora, a gente sabe que a chave pública de Bob, ela pode ser acessada por várias outras pessoas, né? Não só a Alice vai ter acesso. Várias outras pessoas podem ter acesso. O que vai acontecer então é que aqui a gente, apesar de ter a transmissão do texto cifrado, nesse caso, com a chave privada de Bob, a Alice ou qualquer um que tenha no seu anel de chave pública a chave de Bob, vai poder recuperar esse texto, tá? Então é como se, no caso, Bob enviou uma mensagem cifrada para N destinos, e esses destinos todos possuem sua chave pública e puderam decriptografar. Isso é interessante no caso, por exemplo, de você ter um controle de acesso, né, voltado para na administração das chaves. Quando a gente tinha chaves somente simétricas, a gente tinha que criar uma para cada par, mesmo mandando o mesmo texto, né? Ou criar uma única para todos e enviar, mas se alguém de fora pegasse aquela chave, tinha acesso também ao lado do remetente. Agora não, né? Agora a gente tem uma chave que é privada, aquela pessoa, no caso Bob, tem a sua chave privada, a Alice tem a sua chave privada, e chaves públicas que você pode distribuir para qualquer um, e a pessoa pode ou encriptar, usando a chave pública de alguém, e só o proprietário da chave privada vai conseguir decriptar, ou o contrário, usando a sua chave privada, qualquer um que tiver a sua chave pública vai poder decriptar. São situações distintas, né? Mas são situações que são interessantes e vão ter cenários que vão ser aplicados. Comparando a encriptação convencional, aí aqui a gente está comentando sobre cifra simétrica, né? Comparando ela à chave pública. Na encriptação convencional, a gente tem que o mesmo algoritmo com a mesma chave ele vai ser usado tanto para encriptar quanto para decriptar. Chave pública não. O algoritmo é usado para encriptação e um relacionado para decriptação, utilizando o par de chaves, uma chave para encriptação e outra para decriptação. No convencional, no simétrico, a gente tem que o emissor e o receptor eles vão precisar compartilhar o algoritmo e a chave. No caso da chave pública,
na encriptação de chave pública, o emissor e receptor eles vão ter que ter cada um par de chaves, que não é a mesma, né? Uma chave pública e uma chave privada, pelo menos, para se comunicar. É necessário para a segurança no convencional que a chave permaneça secreta, somente aos participantes. Já na encriptação de chave pública, uma das chaves precisa permanecer secreta, que é o que a gente está chamando de chave privada, né? Já a chave pública pode ser conhecida por qualquer um. Na encriptação convencional, deve ser impossível, ou pelo menos impraticável, decifrar a mensagem se a chave for mantida secreta. E também deve ser impossível, ou pelo menos impraticável, decifrar a mensagem se uma das chaves for mantida secreta, no caso da chave pública. Já na encriptação convencional, o conhecimento do algoritmo mais amostras de texto cifrado precisam ser insuficientes para determinar a chave. Na encriptação de chave pública, o conhecimento do algoritmo mais uma das chaves e amostras de texto cifrado não podem permitir que seja conseguido, né, determinar a outra chave. Aí é interessante comentar que isso que a gente está falando de chaves públicas, né, algoritmos assimétricos, eles surgem com diferença. A gente tem no nosso livro, a gente vê uma citação no início do capítulo que conta a história da criação dos conceitos de criptografia de chave pública. Diffie-Hellman, eles aparecem como os primeiros, e aí é bem interessante o algoritmo que a gente chama de DH, ou Diffie-Hellman, são dois autores, né? E juntando os nomes a gente tem o nome desse conceito, né? E também do algoritmo de criptografia e geração de comunicação sem nenhum conhecimento prévio, que é o algoritmo de Diffie-Hellman. E eles apresentam publicamente esse conceito de criptografia de chave pública em 76, e Hellman deu crédito a Merkle, que é um autor que teve também a descoberta acontecendo mais ou menos na mesma época. Na verdade, ele tem em 74 e só consegue publicar em 78. Aí é interessante até, se vocês quiserem, olhar nesse link da página do Merkle e conta a história do que aconteceu, por que só saiu em 78. Mas existem relatos também de que antes ainda tinha já a sugestão de comunicação sem conhecimento prévio, né? Gerando a criptografia de chave pública, né? Utilizando um conhecimento que poderia ser público e um algoritmo público para gerar a comunicação, que seria lá da década de 60 com esse almirante Bob Inman. E aí, no caso, todos falam dessa criptografia, que seria criptografia não secreta, né? A gente está conseguindo manter um dos pedaços abertos e o algoritmo aberto, sem ter problema com a segurança, porque agora a gente está mexendo com funções matemáticas complementares. Aqui a gente vê um cenário utilizando chave pública que permite o sigilo. Então, eu mostrei para vocês antes, tanto você encriptando com a chave pública do usuário de destino e também encriptando com a chave privada, sua chave privada, né? Isso vai, dependendo da aplicação que você fizer, de qual chave você utilizar para encriptar, você vai estar gerando uma dessas funções. Olha esse cenário. A origem A, ela tem uma mensagem de origem chamada X e vai usar o algoritmo de encriptação. Quando ela encripta o dado utilizando a chave pública de B, o PU de B, né? A chave pública de B em cima desse texto, quem vai conseguir decifrar? É o criptoanalista que está no meio da rede? É o destinatário B? Quem tiver a chave privada referente àquela chave pública, então, se o PU era B, a chave pública era de B, somente quem tem a chave privada de B é que vai conseguir decriptar o dado. Então, quer dizer, se
Se eu encripto com a chave pública, somente quem é o possuidor da chave privada pode abrir. Então, eu posso ser o origem A, o origem C, o origem F, e tendo a chave pública do destino, no caso aqui de B, eu vou conseguir encriptar e somente quem tem a chave privada, que é o B, vai conseguir decriptar. O criptanalista, nesse cenário, ele vai tentar recuperar tanto uma variação da mensagem, ficar observando quais são as mensagens trafegadas e tentar recuperar uma das mensagens, por exemplo, ou ele vai tentar fazer mais ainda, ele vai tentar recuperar a chave privada de B. E se ele conseguir observar e recuperar a chave privada de B, nesse caminho, nessa troca de mensagens, ou derivar a partir da chave pública de B, né, recuperar a chave privada, ele vai conseguir então decriptar todas as mensagens que foram encriptadas por sua vez com a chave pública daquele destino. Agora, nesse cenário então, o que a gente está vendo é o sigilo da mensagem. Uma vez encriptada com a chave pública, somente o destinatário que tem a chave privada vai conseguir recuperar a mensagem e prover sigilo. Já para a autenticação, seria o contrário, seria a origem A utilizar a sua chave privada para encriptar um dado, então PR de A no caso, e uma vez que ele envia essa mensagem, o destino que tem a chave pública da origem, o PU de A aqui nesse caso, né, ele vai conseguir tanto decriptar, mas o que vai estar principalmente mostrando nessa situação, é que o texto, a mensagem, foi assinada digitalmente, foi encriptada utilizando uma chave privada. Então, quando encripta utilizando a sua chave privada, todo mundo que tem a chave pública dele, que foi distribuído, vai conseguir decriptar. Pode ser que seja B, pode ser que seja diversos outros usuários também, né? Porque normalmente essas chaves, elas ficam disponibilizadas até de forma pública. Então, tanto é que ela chama chave pública, né? Então qualquer um poderia ter acesso, ou pelo menos um grupo de pessoas vai conseguir ter acesso. Essa chave pode ser realmente publicada. Então qualquer um vai conseguir decriptar. Então, a única coisa que ele faz de afirmação aqui nesse caso mais forte é dizer, olha, quem assinou digitalmente ou quem gerou essa encriptação foi realmente A, porque só ele tem a chave privada. Então eu tenho a chave pública, eu consigo verificar isso, né? Eu consigo abrir o arquivo e consigo ver. Da mesma forma também ele pode ter assinado ou encriptado só um pedaço do arquivo. Isso é o que normalmente acontece. Os blocos dentro de um arquivo, alguns bits só que são modificados para gerar essa assinatura digital, essa encriptação aí, utilizando a chave privada, a sua própria chave privada. Já que a gente está pensando aqui nesse caso, não tão preocupado em sigilo, mas preocupado em sim e mostrar que eu assinei aquele documento. Em épocas que você então está trocando muita mensagem digital, arquivo PDF, enfim, você assina digitalmente. Quando você assina digitalmente utilizando, por exemplo, PDF, você vai ter um certificado que foi gerado para você, né? Um par de chaves, que é a sua chave privada e a sua chave pública. Vai estar normalmente associada a uma infraestrutura ou um repositório de chaves públicas, que vai confirmar a autenticidade daquilo também. Mas então você vai usar a sua chave privada para assinar aquele documento. Uma vez que você assinou aquele documento, você envia para um destino qualquer e ele vai poder verificar a partir da sua chave pública, disponibilizada em algum lugar ou enviada por você mesmo, verificar que você é você mesmo, que você que diz estar assinando aquele documento foi realmente você quem assinou. Agora, o criptoanalista nesse cenário, que ele vai tentar recuperar é a partir da mensagem e a partir da chave pública, tentar recuperar a chave privada de A. Para quê? Para depois personificar e tentar gerar ataques do tipo de personificação, que é fingir que é uma origem que ele não é. Agora, dá para aplicar também a autenticação e o sigilo, os dois juntos. Aí a gente teria que rodar aqui 2 vezes o algoritmo para um lado, 2 vezes para o outro, né? 2 vezes na origem, 2 vezes no destino. O que a gente vai fazer é a autenticação no primeiro passo, seria a mensagem X aqui encriptada com a chave privada do usuário A, gera então Y, esse Y vai ser encriptado novamente, mas aí utilizando a chave pública de B, que é o destinatário, por sua vez sai esse Z aqui, e a decriptação ela acontece de maneira inversa. O destino B pega a sua chave privada e tira essa parte do sigilo,
e depois ele faz a autenticação utilizando a chave pública de A, e aí recupera X. E aí nós teríamos, então, as duas fases, né? Autenticação e sigilo da mensagem. Que fique claro aqui para vocês essa parte, né? Se eu estou enviando uma mensagem e assino ela, eu uso minha chave privada. Eu garanto a autenticação. Agora, se eu quero gerar sigilo, eu pego a chave do destinatário, a chave pública dele, e faço a encriptação utilizando a chave pública dele. E aí sim, só ele com a chave privada pode recuperar os dados. Então a gente tem agora alguns princípios para criptossistema de chave pública, levando em consideração o que a gente vai ver aqui é bem o que se baseia em qualquer proposta para algoritmos de chaves públicas, né? Algoritmos baseados em chaves assimétricas. Tem esses 5 pontos, então vamos ver cada um deles, né? O primeiro é computacionalmente fácil, para uma parte B, gerar um par chave pública, PUB, e a chave privada. Deve também ser computacionalmente fácil que um emissor A, conhecendo a chave pública e a mensagem a ser encriptada em M, gere o texto cifrado, que seria o correspondente C, igual a encriptar o E, utilizando PU de B sobre a chave M. Destacando que fácil aqui seria um problema que pode ser resolvido em tempo polinomial em função do tamanho da entrada, tá? Essa é a nossa condição para chamar uma execução a complexidade de fácil. É computacionalmente também fácil que o receptor B decripte o texto cifrado resultante usando a sua chave privada, né, para recuperar a mensagem original, que seria você ter a decriptação utilizando a chave privada de B em cima do texto cifrado C. Computacionalmente inviável que um invasor, conhecendo a chave pública PU de B, determine a chave privada PR de B. E também computacionalmente inviável que um invasor, conhecendo a chave pública PUB e o texto cifrado, essa combinação, ele recupere a mensagem original M. Aí inviável já seria com relação a não ser resolvido em tempo polinomial. Então aqui as aplicações, a gente tem que, com esses requisitos, a gente parte de 3 possíveis aplicações, que é a encriptação e decriptação, utilizando essas chaves compartilhadas, chave pública e privada, e assinatura digital e também a troca de chaves. Aí para destacar para vocês, deixar bem claro que a gente vai ver o RSA, e eu comentei lá atrás sobre o Diffie-Hellman, né? O Diffie-Hellman ele não faz encriptação e decriptação, nem assinatura digital. Ele não é um par de chave pública e privada, na verdade é um acordo de chaves que geralmente é utilizado para que, sem conhecimento nenhum prévio, 2 participantes consigam trocar chaves, consigam gerar uma criptografia, uma forma de encriptar um dado utilizando uma chave secreta que é compartilhada entre os dois sem a necessidade de haver distribuição prévia. São distribuídos, na verdade, parâmetros que, utilizando algumas equações, é possível coordenar e sincronizar a chave entre os participantes. O RSA ele já é um algoritmo de chave pública, onde vai ser possível realizar a encriptação e decriptação, como a gente viu lá quando você utiliza a chave pública do destinatário, e aí você encripta algo, você, então, depois só com a chave privada você consegue voltar com os dados, né? Decriptar. Já a assinatura digital, quando você utiliza a sua chave privada e o destinatário utiliza a chave pública para verificar que você realmente foi quem assinou digitalmente aquele arquivo, aquele bloco dentro daquele arquivo. E também é possível utilizar algoritmos como o RSA para a troca de chaves também, né? Para depois, dentre as comunicações futuras, você trocar novas chaves chamadas, normalmente chaves de sessão, né? Você utilizar essas chaves que vão ser utilizadas para criptografia futura durante um período de tempo, são chamadas normalmente chaves de sessão. Também os algoritmos de curvas elípticas também fazem todas essas funções, assim como o RSA, então tem
algoritmos baseados em curvas elípticas, que também possuem, né, funções, são baseados nessas funções matemáticas de curvas elípticas, para também gerar o par de chave pública e privada e permitir todas as três características de aplicações. Então vamos dar uma olhada aqui no Diffie-Hellman. Aqui tem um exemplo simples para vocês entenderem Diffie-Hellman, que é bem interessante, bem aplicável, onde Alice e Bob eles não têm conhecimento nenhum de um e outro, não existe uma chave compartilhada entre os dois, e agora a gente quer calcular uma chave que seria um número para ser utilizado como chave de seção. Ele vai se basear, esse algoritmo desses autores, né, de Diffie-Hellman, ele vai se basear na utilização de grupos multiplicativos de inteiros, aplicando o módulo P, onde P é um número primo, e o G, que a gente vai ver na nossa utilização aqui desse grupo multiplicativo, o G é uma raiz primitiva do módulo P, certo? Então, a gente vai basear que Alice e Bob vão ter parâmetros públicos e vão poder acordar uma chave utilizando essa base de grupos multiplicativos. Então, Alice, o que ele vai fazer é ter uma variável A, que é secreta, e Bob vai escolher um número B, também secreto. Alice, que vai startar a comunicação, ela vai passar os parâmetros públicos P e G, o número primo e a raiz primitiva módulo P. Enviando esses dados para Bob e depois vai calcular A, que seria em cima da raiz primitiva G, elevada a A, que é o número secreto da Alice, módulo P, módulo número primo, compartilhado entre os dois, a gente vai ter A. E A vai poder ser enviado para Bob. E aí Bob vai fazer a mesma operação, só que aplicando seu número secreto B, para então gerar o Bzão aqui, né? Ele aplicou a sua chave secreta e gerou o Bzão. Quando chega para Alice, ambos agora têm condição de calcular um número comum, que é esse S. Então vamos ver em cima do nosso exemplo aqui. Alice escolhe um número secreto inteiro A, chamado com valor 6, e envia a Bob o Azão, que é G elevado a A, módulo P. Então aqui a gente vai ter que o G tem o valor de 5, é um valor compartilhado entre os dois, né? É uma raiz primitiva módulo P. Então, o primo escolhido foi 23. Então, aqui a gente tem que a Azão vai ser igual a 5 elevado ao número secreto 6, módulo 23. A gente tem o valor de A, os 15.625 de 5 elevado a 6, módulo 23, então a Azão é igual a 8. O que eu vou enviar, então, para Bob é tanto o P quanto o G e o A, que é esse valor de 8. Não tem problema um atacante saber esse valor de 8, não tem problema um atacante saber o valor nem de P nem de G, já que ele não tem A. Então ele não consegue descobrir qual que foi esse valor secreto inteiro escolhido por Alice. E obviamente esse valor normalmente ele não vai ser um valor pequeno como a gente está vendo aqui, ele vai ser um valor muito maior, né? O que vai gerar uma dificuldade para ataques do tipo força bruta. Então vamos lá, Bob também faz a mesma coisa, escolhe seu número secreto, que no caso aqui foi 15, e realiza a mesma operação, G elevado a B, módulo P. Nesse caso, o Bzão vale 19, ele manda o Bzão para Alice. No caso, a Alice e Bob vão poder agora calcular S, onde a Alice vai colocar o Bzão do Bob elevado a A, seu número secreto, módulo P, vai obter 2. E Bob também vai pegar o A, que foi enviado por Alice, elevado a seu número secreto B, módulo P, e também vai pegar 2. Vai ter o valor de 2. Né? Eles vão ter agora compartilhar de maneira sincronizada S igual a 2. Isso é possível por conta dessas propriedades, né, que a gente está considerando de multiplicação de inteiros, módulo P, no campo de teoria dos números, né, onde a gente tem
que é possível verificar que tanto 5, né, no caso aqui compartilhado, como g elevado a 6 vezes 15, que é o que a Alice está vendo, quanto o que Bob está vendo, que é o inverso, né? 5 elevado a 15 vezes 6, tanto faz, a gente vai ter o mesmo valor de 5 elevado a 90, módulo 23 vai ser 2. Então, por isso que o valor de A e o valor de B, eles sendo aplicados em ordens diferentes, não tem problema. Mantém a nossa premissa e a gente consegue voltar nesse valor compartilhado. É um algoritmo bem interessante, bastante aplicado e muito utilizado até hoje, né? Já olhando agora para o algoritmo RSA, a gente tem uma primeira premissa, onde ele se baseia numa função de mão única. E essa função de mão única, ela também vai utilizar o que a gente chama de alçapão, né? Que é esse trapdoor. Então, essa função de mão única, vocês não devem confundir, né, essa função de mão única com o que a gente vai ver em hash, né? Mas que é uma função também de uma via. Nesse caso, a função de mão única, ela vai mapear um domínio e um intervalo. Então, ela vai ter um único inverso. O cálculo dela tem que ser fácil e o inverso tem que ser inviável. Ou seja, descobrir o inverso tem que ser inviável, a não ser que você tenha por exemplo, um valor K. E aí você consegue voltar. Então, vamos lá, falando que fácil aqui, relembrando, né? Deixando mais uma vez claro que fácil significa que um problema pode ser resolvido em tempo polinomial, tendo como função o tamanho da entrada. Então, se o tamanho da entrada for n bits, a gente tem que a função é proporcional a n elevado a A, onde A é uma constante fixa nesse caso. A gente está falando de problemas de classe P, né, complexidade, onde a gente tem também que, para falar que um problema é inviável, o esforço para solucionar deve aumentar mais rápido que o tempo polinomial em função do tamanho da entrada. Isso quer dizer que se a entrada for n, para calcular a função deve ser proporcional a 2 elevado a n. Né? Esse será um ambiente que seria inviável. Você soluciona. Então aqui a gente quer encontrar valores onde a gente tem uma função de ida e uma função de volta que seja inviável, a não ser que você tenha conhecimento de algum valor específico, nesse caso aqui, de K. Então o algoritmo RSA, o que ele faz é cifrar blocos de texto claro, e essa cifração é feita com inteiros de 0 até n-1 para qualquer n. E aí a gente tem que uma das fragilidades de todos os algoritmos, pelo que a gente já vem acompanhando aí, todos os esquemas de encriptação, e principalmente esse que a gente tem uma função de ida, e você tem uma forma de voltar, desde que você tenha um valor, você vai ter que ter valores altos de quê? De chaves, né? O tamanho da chave ela deve ser grande. Então, um RSA típico é que seria nosso tamanho de chave IN, de 1024 bits, ou 309 dígitos decimais. Então a gente tem que utilizar chaves bastante grandes, tá? Para a gente reforçar o nosso sistema de encriptação, já que o algoritmo é conhecido e a chave pública também. O RSA ele vai utilizar a expressão com exponenciais, a gente vai ver aqui um passo a passo do algoritmo, e o texto claro vai ser encriptado então em blocos, com cada um tendo valor binário menor que algum valor de i. Agora, tanto para encriptação quanto decriptação no RSA, a gente entende que envolve elevar um inteiro a uma potência inteira, né? Aplicando o módulo n. Essa exponenciação, se ela fosse feita sobre inteiros e depois reduzida ao módulo n, os valores intermediários seriam gigantescos, né? Então,
Isso traria uma necessidade, uma dificuldade de processamento computacional muito grande. Só que a gente tem algumas propriedades, né? O RSA ele se baseia em algumas propriedades. Por exemplo, escolher os números primos, P e Q, né? Ou, por exemplo, reduzir utilizando aritmética modular, esse cálculo. Então, a gente tem uma propriedade que é A módulo N vezes B módulo N, aplicado ao módulo N, a gente tem simplesmente A vezes B módulo N, né? Então, são propriedades que são aplicadas ao RSA e vocês devem ter visto em Teoria dos Números é mais uma recordação para mostrar a aplicação dessa parte teórica, né, em um algoritmo que é extremamente utilizado. Aqui tem uma parte do nosso livro que é mostrando também um passo a passo da execução como exemplo. Então a gente pode selecionar dois números primos, nesse caso foi 17 e 11, e aí a gente tem o cálculo do n, né, que é o P vezes Q, então 187. A gente tem então aqui o valor de 187 para ser executado como módulo, isso vai ser enviado na nossa chave pública, né? A gente tem o cálculo do φ de n, que é P menos 1 vezes Q menos 1, então 16 vezes 10, 160. A gente seleciona então o E, tal que o E tem a premissa de ser relativamente primo de φ de n, que é 160, e menor do que φ de n. Então a gente escolheu nesse caso aqui 7, que é o nosso valor então da chave pública de 7, e o valor que a gente tem de n, que é 187. Esses valores vão ser então enviados para quem for encriptar, nesse caso, utilizando a nossa chave pública. Para determinar o t, a gente tem tal que d e e valente a 1, a gente módulo 160, e d menor do que 160. Então o valor correto aqui de d seria 23, porque 23 vezes 7 vai dar 161, que é o mesmo que 1 vezes 160 mais 1. Né? Então d pode ser calculado usando o algoritmo de Euclides estendido, que a gente não vai entrar em detalhe aqui sobre esses passos, mas eu acho que fica claro no entendimento sobre, levando em consideração o valor de E que a gente tinha, o 23 vezes 7, o 161, né? E então a gente encontrar o nosso valor de D. Como chave resultante a gente teve o 7 e 187, a privada 23, que é o D, 187. Nesse exemplo, a gente tem que as chaves para entrar de texto claro, por exemplo, valendo 88, o tamanho do bloco, né? O valor do bloco, o M então é igual a 88, a gente encripta calculando C igual a 88 elevado a 7, módulo 187, que é o nosso valor, que a gente vê como saída aqui de 11. Né? A gente tem, utilizando a aritmética modular, então mostrando aqui o passo a passo do que foi executado, né? Até a gente chegar no valor igual a 11, e para decriptação a gente tem que a mensagem vai ser recuperada com 11, que foi o valor recebido, elevado a chave privada 23, desculpa, módulo 187. Então, que é o nosso N, né? O que dá como volta aqui o nosso 88. Então é mais um exemplo para vocês seguirem, é o que está no livro aqui, então é interessante para a gente entender o passo a passo do que foi realizado para envio e encriptação e decriptação da mensagem. Aqui é um exemplo de cifração com vários blocos, né? Então, avaliando o método geral e um exemplo aqui com caracteres, a gente tem basicamente aqui o gerador de números aleatórios, ou o gerador de números pseudo-aleatórios, gerando nossos PQ e o E. A gente tem toda a função que a gente já passou, com a cálculo do N, né, P vezes Q, o φ de N, como que a gente encontra o D, e aí a separação para chave privada e chave pública. A chave pública então vai ser enviada para a transmissão do texto cifrado, e a recuperação vai ser realizada a partir da chave privada. Aqui são simplesmente as operações, então mostrando o emissor tem um texto claro,
transforma na sequência decimal, separa em blocos e cifra cada um dos blocos com a chave pública. Transmite ao receptor, que pode então recuperar. E ele pode fazer isso N vezes, né? Como exemplo aqui, a gente tem com relação aos valores dos caracteres. Então, a gente tem valores para cada caractere alfabético, e aí o que está sendo feito aqui é o cálculo de cada um deles. Eu não vou entrar em detalhe aqui do passo a passo, né? É a execução do algoritmo, e a gente tomaria bastante tempo nesse momento, não faz sentido. Então, é para ilustrar e para vocês quiserem acompanhar o passo a passo de como é feito cada uma das operações para cifração e decifração desde a escolha e geração de chave privada e pública. Então a gente tem, como eu comentei, de algumas otimizações, algumas formas de deixar mais eficiente as escolhas e cálculos. O RSA, para agilizar as operações do algoritmo em geral da chave pública, né? Normalmente ele tem que, como ele tem que escolher o E, ele tem escolhas específicas, mais comum é 65.537, que seria 2 elevado a 16 mais 1, e as duas outras escolhas populares são 3 e 17. Isso por quê? Porque cada uma delas tem só 2 bits 1, e com isso a quantidade de multiplicações para exponenciação é minimizada, né? Então vai exigir menos recursos. Mas, se a gente utilizar o E igual a 3, o RSA ele vai se tornar mais vulnerável, né? Já que a gente está utilizando um valor muito pequeno. Aqui tem, vou deixar nos slides o passo a passo do algoritmo de novo, então envolvendo as determinações de números primos, a escolha do E e D, né, o cálculo como é feito. Só lembrando para vocês, a gente já passou aqui por cada um dos passos. E aí a gente tem a parte de segurança do RSA, que são comentários sobre técnicas possíveis para atacar o RSA. Então, por exemplo, chave por força bruta, né? Vai envolver tentar todas as chaves privadas possíveis. Então, a gente está utilizando aqui números, chaves bem grandes, né? Então, o ideal é você utilizar chaves de 1024, 2048. Isso é lógico, vai exigir mais processamento, mas vai enriquecer a resistência a ataques do tipo força bruta. Ataques matemáticos, já que a gente está em cima de uma função que é de mão única, né? Mas ela tem uma volta desde que você tenha acesso a um valor, você consiga fatorar e encontrar quais foram os números primos, no caso P e Q, utilizados, né? Obviamente, fatorar esses números não é fácil desde que você escolha primos muito grandes, né? Aí vão exigir várias técnicas nesse cenário e a ideia é, então, fatorar esse produto de dois primos, né? Quando se vocês escolherem números primos muito grandes, né? E existem técnicas para escolher números primos de maneira mais simples, fatorar é que vai ser o difícil. Então, você complica a volta do que é tornar inviável, né? Que é o que a gente quer com relação à segurança, tornar inviável a descoberta dessa chave privada, né? Outros valores privados. Ataque de temporização, aí vai depender do tempo de execução do algoritmo de decriptação, vai tentar entender as características e então descobrir qual universo, por exemplo, você está dentro dos números primos ali, qual o cálculo que você está fazendo, né? Então, dependendo do valor, você pode tentar tratar um universo maior ou menor, né? Para dizer em quais seriam esses produtos, esses valores de primos, por exemplo, né? Ataques baseados em falha de hardware já é com relação à indução de falha de hardware no processo para você conseguir resgatar valores, né? Valor de memória, valor em memória, valor em registrador, para você resgatar valores que possam permitir que você retorne valores, por exemplo, da chave privada, né? Ataque de texto cifrado, aí você escolher um texto cifrado, tentar recuperar a partir dele, a partir de ocorrências e tal. A gente sabe que isso não é tão simples, né? Mas pode tentar fazer o ataque baseado em frequência, como a gente já viu.
E a defesa, então, do ataque de força bruta do RSA é a mesma para outros sistemas, que é usar espaço de chave grande, suficiente para dificultar. Quanto maior o número de bits em D, também vai ser melhor, né? Vai ser mais resistente à aplicação do nosso algoritmo RSA que a gente viu. Só lembrando que RSA é, a partir do nome, né, desses três autores, Von Liebig, Ed Shannon e Len Enderman, todos os três do MIT, eles publicaram em 1978 e a gente utiliza até hoje, né? A RSA é muito forte. Então é interessante ver que técnicas desse tipo são muito aplicadas e são difíceis de propor também. A gente tem poucos algoritmos em cifras assimétricas, né, ou chaves públicas. Então é interessante vocês darem uma olhada, já que envolve um modelo matemático muito forte, né, que tem que permitir a volta, mas com um conhecimento específico. Você tem então um cenário que é bem restrito a desenvolvimento, né? Alguns outros protocolos, algoritmos já foram propostos, mas também foram quebrados. Então, volta e meia tem propostas de algoritmos e alguns deles são demonstrados a fragilidade, né? O RSA mesmo, em relação à escolha do nosso universo aí da fatoração dos primos, vai ser importante na hora da escolha, o tamanho da chave também, né? Então, os algoritmos de chave pública vão estar baseados nisso, mas não é tão trivial você propor novos algoritmos. Obrigado.